Boa noite a todos. Estou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, Bozó, boa noite. Conclusão do discurso. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava ali edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que constrói sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e estiveram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 9 de maio de 2022. Com 9 dias do mês de maio de 2022, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nesta cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, durante a leitura da referida ata, o vereador Tiago Inês de Paula, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 4 de maio em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente que constou do processo número 18 de 2022, projeto de decreto legislativo número 10 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Scheibe, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Anderson Bruno Petrocelli Dias, de processo número 19 de 2022, projeto de decreto legislativo número 11 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Scheibe, que concede o título de cidadã gaspariense a senhora Joana Lúcia Caetano Rubac, de processo número 20 de 2022, projeto de decreto legislativo número 12 de 2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelo Figueiredo Cândido, de processo número 21 de 2022, projeto de decreto legislativo número 13 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de cidadão ao senhor Rodrigo da Silva Barcelar, de processo número 22 de 2022, projeto de decreto legislativo número 14 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Júlio de Souza Bernardes, de processo número 23 de 2022, de decreto legislativo número 15 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Márcio Pôncio, e de indicações. Durante a leitura do expediente, o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. Continuando com os trabalhos, passou-se as pequenas comunicações, como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou a ordem do dia. Como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor presidente solicitou aos pares que entregassem o mais breve possível à Secretaria da Casa os nomes dos seus homenageados, com os títulos honoríficos, com o intuito de agilizar o processo de aprovação dos decretos legislativos e, consequentemente, a confecção dos quadros. O senhor presidente, em seguida, anunciou que os processos número 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de 2022 seriam apreciados na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão dos trabalhos. Lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 9 de maio de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário faça a leitura do expediente.
Comendador Levi Gasparian, 4 de maio de 2022, mensagem número 9 de 2022. Assunto: concede reajuste aos servidores públicos do município de Comendador Levi Gasparian. Excelentíssimo senhor presidente, comunicando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 9 de 2022, que concede reajuste aos servidores públicos do município de Comendador Levi Gasparian, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988. Há de ser ressaltado, preliminarmente, que nos termos da Lei Orçamentária Anual vigente, Lei Municipal número 1120, de 28 de outubro de 2021, o reajuste a ser aplicado deve ter como parâmetro a variação do INPC e IBGE dos últimos 12 meses, sendo que o percentual acumulado para o mês de janeiro de 2022 foi de 10,06%. Assim, senhor presidente, considerando as justificativas horas apresentadas, requer a Vossa Excelência que encaminhe o projeto de lei número 9 de 2022 para devida apreciação do plenário, a fim de que os seus pares possam votar pela sua aprovação e, consequentemente, conversão em lei. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Levi Gasparian, 10 de maio de 2022, mensagem número 13 de 2022. Assunto: institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian, RJ. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 15 de 2022, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian, fixa o limite máximo para a concessão das aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefício de previdência complementar e da outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo instituir o regime de previdência complementar dos servidores municipais, na forma prevista nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal e no parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Sob a égide do novo regime, o valor dos benefícios de aposentadoria e de pensão pagos no âmbito do regime próprio da Previdência Municipal dos servidores públicos titulares dos cargos efetivos que ingressarem no município após o início da sua vigência, bem como aos seus dependentes, não poderá exceder o limite máximo dos benefícios fixado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Como contrapartida, ao servidor que oferir remuneração do cargo efetivo superior ao teto do regime geral, é oportunizada a adesão ao regime complementar, de modo que lhe seja assegurada a garantia do complemento de renda no momento da passagem para a inatividade, na forma de benefício de contribuição definido, constituído de forma individualizada através de contribuições paritárias com o município. É oportuno consignar que a proposição não se aplica aos servidores públicos do município que já se encontrem em exercício antes da constituição do sistema complementar, mas tão somente aqueles que vierem a ingressar no serviço público após a sua instituição. Tais servidores poderão, contudo, mediante prévia e expressa manifestação, optar pela adesão ao novo regime. Outro assim, o novo sistema não altera a situação previdenciária dos servidores que oferirem remuneração inferior ao limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, os quais permanecem vinculados ao regime próprio de previdência do município, com os direitos e garantias a eles inerentes. A este servidor que perceber retribuição mensal inferior ao limite estabelecido pelo regime geral, é, no entanto, facultada a participação na previdência complementar, embora sem a contrapartida patronal vedada pela legislação.
Cabe ressaltar que a presente proposição não constitui mera opção normativa facultada ao chefe do Poder Executivo, mas imposição constitucional instituída com a finalidade de contribuir para o incremento dos recursos necessários à preservação da viabilidade dos regimes de previdência dos servidores públicos. Nesse particular, o Constituinte reformista não conferiu ao gestor público qualquer margem de discricionariedade. A criação do regime de aposentadoria complementar dos servidores públicos é medida obrigatória para todos os regimes próprios de previdência, sujeitando o ente federado, nos casos de inobservância, às severas sanções previstas nos incisos 13 do artigo 167 da Constituição Federal, dentre as quais destacam-se: inciso 1, a vedação para transferências voluntárias de recursos pela União; inciso 2, a proibição para a concessão de avais, garantias e subvenções em geral pela União; e inciso 3, a suspensão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais. Certo da habitual atenção de vossas excelências e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto que é de grande importância para o nosso município, aproveito o ensejo para renovar a vossas excelências e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Requerimento número 3 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador e Gasparian, requeiro na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do processo número 24 de 2022, mensagem do Executivo número 9 de 2022, projeto de lei número 9 de 2022, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Comendador e Gasparian. Comendador e Gasparian, 11 de maio de 2022, Maria Aparecida Ribeiro. Vereadora. Indicação número 21 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A vereadora que a subscreve nos termos regimentais indica em vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente e realize serviço de pavimentação asfáltica na rua João Paiva, em Afonso Arenas. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade que anseiam por vias públicas seguras e em condições ideais para o tráfego de pedestres e veículos. Comendador Luiz Gasparian, 13 de abril de 2022. Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 22 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais indica em vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que realize serviço de troca de manilhas quebradas na rua Jaime Matos, em Afonso Arenas. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender a reivindicação dos moradores da referida localidade que anseiam por vias públicas seguras e que apresentem condições ideais de infraestrutura. Comendador Luiz Gasparian, 13 de abril de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 23 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais indica em vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente e realize o serviço de pavimentação asfáltica e colocação de meio-fios na rua Sebastião Francisco Rios e na Servidão Antônio Dias, em Afonso Arenas. A justificativa para a presente indicação é atender a reivindicação dos moradores da referida localidade que anseiam por vias públicas seguras e em condições ideais para tráfego de pedestres e de veículos. Comendador Luiz Gasparian, 13 de abril de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 40 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica em vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a realização de serviços de pavimentação asfáltica e de colocação de manilhas na via pública que dá acesso à empresa Croquero, no bairro Fábrica. Justificativa. Justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade e dos funcionários da referida empresa, que anseiam por uma via pública segura e em condições ideais para tráfego de pedestres e de veículos. Comendador Luiz Gasparian, 11 de maio de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando aí as pequenas explicações, eu convido a vereadora Maria Ribeiro para assumir aqui os trabalhos. Boa noite a todos. Assumindo os trabalhos, eu convido o presidente a fazer uso da palavra na tribuna.
Boa noite, presidente, nobres colegas, demais presentes. O que me traz à tribuna hoje, presidente, é poder agradecer o prefeito, né? Primeiro aí de ter enviado para essa casa esse projeto de lei aí, que é o reajuste dos servidores. Sabemos que vivemos momentos difíceis, a nossa sociedade vive momentos difíceis, né? Sabe que devido à questão de falta de empregos, muitas situações complicadas. E o servidor público, ele também precisa de estar acompanhando, né, toda essa questão. Então, agradecer ao prefeito por ter chegado, porque até o estudo não chegaria a 7%, mas nós chegamos à conclusão que daria para chegar até o que foi encaminhado para essa casa, que é 10,06%. E mais ainda, poder agradecer ao prefeito o tão sonhado cartão alimentação, né? Teve vários problemas, várias situações até constrangedoras, né, no meio dos servidores, mas graças a Deus essa casa aprovou o projeto de lei na oportunidade, tendo em vista aí que não só os servidores estariam ganhando, mas principalmente o nosso comércio. Então nós sabemos que foi atrelado que todo esse dinheiro ficaria no nosso município, para o comerciante, seja ele de porte grande igual Bramil, seja os outros, né, as mercearias, as vendas que estiverem aí aderindo a esse cartão que já está circulando no município. Mensalmente vai ser em torno aí de R$250 mil para a nossa economia. Então, quero agradecer essa casa que aprovamos e agradecer o prefeito pela iniciativa de poder ajudar os servidores e ajudar a nossa sociedade. O senhor me dá uma parte, senhor presidente? Pois não. Eu também quero externar aqui a minha solidariedade ao prefeito, à equipe do prefeito, por este momento importante. Conforme o senhor bem diz, a gente está enfrentando uma crise, né, financeira, a nossa economia está muito ruim, e esses valores que vão serem investidos hoje no nosso município é muito representativo, porque o Bramil, evidentemente, é uma loja grande que tem toda uma estrutura, mas os nossos pequenos comerciantes, para eles vai fazer uma diferença muito grande. E com certeza, cada cidadão, cada um desses funcionários que serão beneficiados com este cartão, vai poder ter a sua mesa mais farta, vai poder dormir um sono mais tranquilo. E adiantando aqui na palavra, eu gostaria de pedir aos senhores, que eu estou entrando com requerimento pedindo urgência, urgentíssimo, que me dessem um voto favorável, para que o prefeito possa agilizar junto à sua equipe, já com certeza, para que esse processo, já no final do mês e do pagamento, já esteja apto, né, para ele rever toda essa situação, e certa de que todos estão ansiosos, né, por este momento, independente da gente ser ou não funcionário, mas na casa de cada um de nós deve ter um funcionário. E com certeza, né, esses valores irão somar nas despesas desta casa, desta residência. Agradecer o prefeito imensamente e faço minhas suas palavras. Quero desejar sorte e sucesso sempre para a nossa administração, para esta casa, e sempre que a gente pode estar trabalhando para a maioria. Isso é muito importante. Senhor presidente, muito obrigada pela parte. Aqui, obrigado, nosso colega. Então, eu gostaria de deixar registrado nessa casa a importância, né, que essa casa também teve para poder ajudar os servidores. Muito obrigado. Boa noite a todos. Terminada a palavra do nobre colega, do presidente, ele retorna à sessão e eu vou tomar posse da minha cadeira.
como não há mais nenhum orador inscrito, eu coloco o requerimento 03 de 2022 em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Então, sendo assim, vou suspender a sessão por 5 minutos, só para podermos assinar aqui as comissões.